eu era criança, eu tinha muito medo do universo de Gumball. Eu não sei se eram os traços, a forma de desenhar, o cenário ou coisas do tipo. Mas e agora nesse universo cheio de histórias de terror? É isso que a gente vai ver. O bizarro The Not Amazing World of Gumball, do canal Zot. Em 18 de junho de 2024, o usuário Alpaca Animation fez um upload para o seu canal do YouTube. E o título do vídeo era bem esquisito. Não é velho não. Amazing World of Gumball. E tinha como thumbnail um desenho da Nicole Waterson em um traço bem incômodo e que logo de cara já servia para fisgar sua atenção. Então, ao clicar no vídeo, nos deparamos com uma representação completamente distorcida do desenho que carrega sempre tanta energia. Ó, um traço bizarro, um gráfico fita HS, parece que vai ser bem bizarro. Isso aqui é quem? Um Darwin? E eu vou avisar logo de cara que eu não exatamente gostei e muito menos achei uma obra-prima. Ué, o cara faz o vídeo e fala que não gostou do negócio? Que isso? Aqui, as coisas são bem diferentes. Vemos a Nicole de costas na cozinha, fumando um cigarro. O som de fundo é o de uma geladeira. De resto, é total silêncio, até que a gente ouve um tapa bem forte, seguido por passos correndo em alta velocidade. Quando a câmera corta, a gente vê a Anaís, e ela tá com o olho completamente inchado e totalmente roxo. Ela olha pra sua mãe com uma cara de choro, mas a Nicole não ajuda em nada. Ao invés disso, dá uma tragada do seu cigarro. O seu filho tá com o olho roxo. Pera aí, deixa eu fumar. E então, a gente ouve mais passos, dessa vez bem pesados, e agora nos deparamos com um Richard bem diferente, com uma cara de ódio e visivelmente agressivo. Ele dá outro tapa na sua filha. A Nicole parece finalmente atingir o seu limite. Que isso? Então ele é o vilão, é tipo um pai bravo e malvado. E grita com ele, até que o Richard também a estapeia. É aí que a gente finalmente vê o Gumball. A cara do Gumball, véi. Não, não. Essa cara dá pra virar um meme. Segurando uma arma e com uma... Oxi! Não, calma aí. Porque o Gumball tá com uma arma do nada. E com uma expressão de terror e angústia. Mas ele é facilmente desarmado e cai no chão com tudo, recebendo um golpe bem pesado do seu pai. Entrando com muito impacto nessa cena, nos deparamos com o Darwin e ele é bem diferente também. Ele é muito diferente, musculoso e tem uma expressão de raiva e ódio. E também sofre ataques do seu pai, mas os ataques de Richard não causam nenhum dano no Darwin. Darwin devolve um golpe bem mais forte do que o seu pai e derruba Richard, derrotando ele de uma vez por todas. A última cena que vimos é Darwin carregando um Gumball desacordado para bem longe dali, e assim acaba a primeira parte. E sim, teríamos mais partes. Isso porque o vídeo acumulou 679 mil visualizações, mesmo contendo somente 47 segundos. E é claro que, entusiasmado com isso, o seu criador tratou de animar uma segunda parte, como foi pedido nos comentários. E foi assim que em 30 de novembro de 2024 foi lançada a continuação. Estamos agora no que parece ser um tribunal. Esse desenho aqui parece ter uma mensagem subliminar, mas eu não tô falando nada. E vemos o Gumball claramente afetado, a Nicole com uma cara triste e um broche que diz 1 mês de recuperação, indicando que ela largou os cigarros. Richard entra na cena, sendo trazido perante o juiz usando um uniforme de prisioneiro e com a cabeça baixa. No seu rápido depoimento, Gumball diz através de... O Gumball, ele não consegue falar. Nossa, que pesado. Ele virou... Eu não sei como falar isso. Não vou falar. Que está paralisado após comer um fast food no café da manhã, que não tem arrependimentos e que faria isso novamente. Fica entendido, então, que o Gumball está defendendo seu pai e acobertando a verdade sobre as agressões, apesar de tudo. O Gumball também perdeu a sua voz. Ah não, aí ele tá sendo besta. Ah não. Ele depõe, mas tudo que ouvimos dela são só os miados de um gato bem realista. O Richard, enquanto isso, começa a ter vários rápidos flashes de memória sobre os acontecimentos anteriores. Ele salta muito rapidamente e agride a Nicole uma outra vez. Dessa vez, com um soco muito mais forte. Armas são apontadas para ele Meu Deus. Ele é levado para a penitenciária. É realmente uma versão super distorcida e edgy, mas parecíamos estar lidando com uma espécie de história oculta, uma lore que ainda não tinha sido revelada, e por isso eu continuei assistindo. Agora estamos na prisão. Richard é confrontado pelo policial Rosquinha, que basicamente tenta entender tudo o que está acontecendo e aconselha ele a virar uma pessoa melhor. O Richard responde de uma forma bem brutal. Ele fala que ele é um comedor de donuts, que vai devorar tanto a esposa, os filhos e a mãe do policial. Que cara legal. Vemos um corredor e ouvimos gritos agoniantes. Ao voltar para Richard, nos deparamos com o corpo parcialmente devorado do policial Rosquinha estirado no chão. Mano, isso tá muito pesado. A última cena é Gumball no hospital, acompanhando Nicole, que está se recuperando. E então é revelado de relance que o Darwin também está ali. Aqui eu já nem sabia mais se eu tava entendendo ou não, se tinha algo pra entender. Mas vendo que tinha somente mais 2 partes, e uma delas era o final oficial, eu continuei assistindo.
O começo da parte 3 já é super caótico, com o Darwin invadindo a cela do Richard sem mais nem menos. Vingança. Seu pai dizendo que sabia que ele iria vir. Ele então chama Darwin de um adotado bastardo. Darwin basicamente ele sem muita dificuldade. Não, o Darwin tá certo, olha o que esse cara tá fazendo, tem que acabar com ele logo, eu faria o mesmo. Lançando seu pai adotivo contra diversas paredes Nossa. sem um pingo de remorso. O Dragon Richard Ball. até que se recupera e devolve um pouco, mas o Darwin parece bem mais forte e logo já retoma o controle. Ele lança seu pai contra um carro violentamente. Nossa. É então que, ao olhar para o carro esmagado, o Richard começa a ficar conflituoso e o Darwin aparece dizendo que ele está começando a se lembrar. Seu pai até que tenta atacá-lo, mas nada acontece e o Darwin diz: você não tem como ferir uma criação da sua imaginação. E que ele precisa se lembrar do que realmente aconteceu. Oxi. A tela fica preta e os sons de sirenes podem ser ouvidos no fundo. Oxi, isso não é real, é tudo da cabeça do pai do Gumball. Por que eu bati o martelo e decidi que realmente estava valendo a pena assistir? Porque esses 10 minutos até que estavam sendo bem gastos, porque teria uma lore e um background por trás disso tudo. Não que fosse necessário, porque o mero conceito dos personagens de Gumball nesse cenário por si só já é muito esquisito e assustador. Verdade. Não assustador de dar medo, sabe? Mas é que deixa você agoniado mesmo. Porém, Sim. sempre que adiciona um background, por mais simples que seja, acho que torna tudo mais interessante. E assim, nós começamos a última parte. As crianças estão no carro. Na frente, Richard e Nicole. Gumball provoca Anaís, que tenta alcançar o videogame nas mãos do seu irmão. Tá, agora é a vida real. Beleza, ok, tô entendendo. E Darwin parece adormecido. O game cai e rola para debaixo do banco do Richard. E o Darwin acorda e, para ajudar os seus irmãos, que lhe pedem para pegar o console, ele se solta do cinto e tenta alcançar o objeto. O Richard escuta, ouve e vira um pouco assustado. E em um momento de pura distração, um caminhão entra na frente deles e um acidente horrível acontece. O Richard sai desesperado para procurar o Darwin, Meu que voou Deus. para muito longe com o impacto. E encontra ele reclamando de não sentir as pernas. As próximas cenas são silenciosas e vemos o Darwin tentando se recuperar, fazendo todo o processo de fisioterapia para recobrar o movimento das pernas. Enquanto isso, ele assiste o Gumball brincando normalmente. E então, vemos uma carta de despedida. O Darwin sofreu o acidente, o resto da família não. Por isso que o pai do Gumball enxerga o Darwin tão forte. Não temos como ler o que estava na carta, apenas conseguimos ler a mensagem de despedida à família. Então, fica implícito que Darwin se suicidou. Eu sei, extremamente pesado. O Richard voltou ao normal. Bom, a sua insanidade ao menos parou, e ele fica perplexo, se questionando o que ele vai fazer agora. É então que vemos Gumball mais uma vez, adormecido ao lado da sua mãe, no hospital. E uma mensagem de voz chega na caixa eletrônica, direcionada ao próprio Gumball. É de Richard, que pede para que ele tome conta da sua mãe, mesmo com o seu estado debilitado. Ele vai dizer que o ama, e então o vídeo acaba. No fim das contas, eu acho que essa história, mesmo que com a profundidade de um copo descartável de aniversário, conseguiu me entreter e me surpreendeu o suficiente. A animação também é bem legalzinha, viu? Pois é isso, galera, essa é a história, eu achei pesada. Pega personagens carismáticos e tal, e deixa eles meio loucos, insanos. Se você gostou, deixa o like, comente mais coisa aí pra eu reagir.